ela usa de um estratagema, de um subterfúgio que entra para a história com um pouco de ruído de comunicação. Bárbara Heliodora é mineira, nasceu em São João del Rei em 1759. Você já deve ter ouvido falar que para a mulher estudar no início do século XX, há um século atrás aqui no Brasil, era super difícil. Agora imagina isso no século XIX. Muito mais difícil, o acesso à educação para as mulheres era extremamente complicado, distante. Agora imagina no século XVIII. Exatamente. Uma mulher nascida em 1759, Bárbara Heliodora Guilhermina da Silveira. É a história de vida desta mulher que eu vou apresentar hoje. Ela é considerada a primeira poetisa brasileira. Significa que ela é reconhecida como a primeira mulher que fez versos em território nacional. Na adolescência, ela se apaixonou por Alvarenga Peixoto, 15 anos mais velho que ela, e é um poeta inconfidente, mas ela também tem uma história de vida totalmente ligada à Inconfidência Mineira. Para Bárbara Heliodora, a arte, a música, a poesia eram uma das principais fontes de inspiração. E ela teve a sorte de nascer numa família aristocrata que vinha de uma origem de São Paulo e é da linha de Amador Bueno, o aclamado. Eu vou contar essa historinha no final do vídeo. Ela teve acesso à educação e ela começou a escrever desde muito cedo. A casa de Bárbara Heliodora com Alvarenga Peixoto era um ponto de encontro, de debates dos inconfidentes que queriam essa liberdade da coroa portuguesa. E a união deles causou, assim, bastante escândalo na Minas Gerais da época, lá no século XVIII, porque eles simplesmente se uniram, tiveram um relacionamento, tiveram uma filha chamada Maria Efigênia, e só quando essa menininha tinha 3 anos de idade é que eles oficializaram a união perante a Igreja Católica a partir de uma autorização do Bispo de Mariana. O casamento deles foi no dia 22 de dezembro de 1781 e depois eles tiveram mais 3 filhos, o José Eleutério, o João Damasceno e o Tristão Antônio. A história de vida deste casal está pautada na liberdade, mas não na liberdade necessariamente somente entre eles, entre a sua família, mas a liberdade de Minas, da condição até então de capitania hereditária da coroa portuguesa. E aí que entra a história da Inconfidência Mineira, que eu já falei amplamente em outros vídeos aqui, estou deixando o link aqui para você conferir no canal, quando eu trato de Marília de Dirceu de Tomás Antônio Gonzaga. Então, na casa de Bárbara Heliodora e Alvarenga Peixoto, muitos debates, ideais de liberdade, esse espírito de tentar se desgarrar das amarras era debatido. E assim os inconfidentes lá se encontravam até o momento em que eles foram descobertos. Quando eles são descobertos, muitos inconfidentes são presos. Tem a história do Tiradentes, tem a história do Tomás Antônio Gonzaga, tem a história do Alvarenga Peixoto, que também é preso quando os soldados imperiais invadem a residência desse casal. Os cadernos de poesia de Bárbara Heliodora são destruídos. Eles são rastreados como uma busca por provas para também prendê-la, mas eles simplesmente destroem os seus cadernos e ela fica sozinha com os seus 4 filhos. O marido vai para Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, e depois ele é degradado para a África, para Angola. De lá, ainda na Ilha das Cobras, ele escreve um poema para Bárbara Heliodora, que é o seguinte: A Dona Bárbara Heliodora, Bárbara bela, do norte estrela, que o meu destino sabes guiar, de ti ausente triste a suspirar. Por entre as penhas de incultas brenhas, cansa-me a vista de te buscar. Porém não vejo mais que o desejo, sem esperança de te encontrar. Eu bem queria a noite e o dia, sempre contigo poder passar.
Mas orgulhosa sorte invejosa desta fortuna me quer privar. Tu, entre os braços, ternos abraços, da filha amada podes gozar. Priva-me a estrela de ti e dela, busca 2 modos de me matar. Esse poema foi dedicado à sua esposa, remetido do cárcere da Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, e nos diz muito sobre o que Bárbara Heliodora significou na vida deste homem. Por muitos historiadores, ela é considerada, como ele coloca, né, nas linhas do poema, a estrela do norte da vida desta família. Claro que quando ele é preso, né, diante de todas as situações da busca na residência, quando ele vê que o cerco está se fechando, ele chega a pensar em delatar os membros do movimento. Mas Bárbara diz não, você não vai delatar, e aqui tem um versinho. Antes a miséria, a fome, a morte, do que a traição. É com essa ênfase, esse verso, que Alvarenga Peixoto se convence a se manter firme e não revelar o nome dos outros que estavam envolvidos no movimento. Ela nunca mais vê o marido, ele nunca mais vê a esposa, e ela fica então com os seus filhos. Lá no cárcere ele morre em 1792, eles nunca mais se reencontram. Contudo, metade dos bens da família são confiscados após a prisão de Alvarenga Peixoto. Bárbara Heliodora, para salvaguardar o direito dos seus filhos, ela usa de um estratagema, de um subterfúgio que entra para a história com um pouco de ruído de comunicação, porque ela finge demência. Na verdade, o que ela faz, né, ao fingir demência, para que os bens sejam transmitidos para o filho, para eles não perderem tudo, para não ficarem desamparados. Tem uma linha na história que fala que ela enlouqueceu, né? Que ela morreu louca, mas na verdade ela usa com muita sabedoria desta artimanha para conseguir então fazer com que os seus filhos tenham, né, um teto sobre suas cabeças, que ainda consigam se manter. Uma historinha triste é que a Maria Efigênia, essa primeira primogênita do casal, com 13 anos, ela sofreu um acidente, uma queda de cavalo que foi fatal. E assim a gente tem alguns dos poucos versos de Bárbara Heliodora que são conhecidos. É um soneto. Amada filha, é já chegado o dia em que a luz da razão, qual tocha acesa, vem conduzir a simples natureza. É hoje que o teu mundo principia. Olha a forma como ela coloca, né? Então, a vida da menina com liberdade, que é a principal bandeira levantada por ela, estava iniciando naquele momento. Continuando o segundo quarteto. A mão que te gerou, teus passos guia. Despreza ofertas de uma vã beleza e sacrifica as honras e a riqueza às santas leis do Filho de Maria. Então, aqui a gente tem a religiosidade como linha mestra, mas a mão que te gerou, teus passos guia. O marido já havia morrido nesse momento e ela percebe, ela gera nesse verso, nesse pequeno verso, a ideia do reencontro da filha com o pai, né? De Alvarenga Peixoto com Maria Efigênia. Falando dos tercetos. Estampa na tua alma a caridade, que amar a Deus, amar aos semelhantes, são eternos preceitos de verdade. Tudo mais são ideias delirantes. Procura ser feliz na eternidade, que o mundo são brevíssimos instantes. O que é muito curioso é que em alguns lugares a gente encontra esse poema como autoria de Alvarenga Peixoto. E aí a gente tem de novo aquilo que eu puxei lá no começo do vídeo, né? A dificuldade da mulher ser alfabetizada, ela ser reconhecida como intelectual, como sábia, como escritora. Então era muito comum, muitas vezes, a autoria das mulheres ser atribuída a homens. E o marido, no caso, né, uma autoria consorte, que a gente falaria, né? Seria uma autoria consorte para Alvarenga Peixoto. Mas revela-se que, de fato, esse poema até saiu num artigo publicado em O Estado de São Paulo em 1961, sob o título História de um Soneto, onde a autoria desse soneto é atribuída a Bárbara Heliodora. Quem escreveu esse artigo foi Domingos Carvalho da Silva.
Então é bem interessante que a história vai se revelando, né? Tem mais 2 poemas da Bárbara Heliodora, que eu não vou trazer aqui nesse vídeo, mas está no meu podcast Leitura de Ouvido. Estou deixando o link aqui também para você acompanhar, e lá também tem análise literária dos poemas e um pouco sobre a vida da Bárbara Heliodora. No ano de 2024, Bárbara Heliodora entra no panteão dos inconfidentes. Já vi uma mulher lá, que é a Hipólita Jacinta Teixeira de Melo. A Hipólita foi uma mulher extremamente ativa, ia para as frentes realmente na Inconfidência Mineira. Foi uma fazendeira que colaborava também com o financiamento das ações. Então foi a primeira mulher que entrou no panteão dos inconfidentes. Vou abrir um parêntese aqui para dizer, né, que o panteão, né, por essência, por conceito, é aquele templo dedicado ao conjunto de deuses. Então é muito interessante porque no panteão dos inconfidentes, que fica no Museu da Inconfidência, em Ouro Preto, Minas Gerais, a gente tem a sala, então, do Panteão dos Inconfidentes. Nesta sala há 16 lápides e há uma 17ª lápide que é indicada para todos os heróis anônimos. Considerada uma heroína da Inconfidência Mineira em função de apoiar, dar todo esse suporte, ceder a sua casa, dar orientação para que o marido não delatasse os amigos, né, os outros inconfidentes. Em 2024, uma porção de terra do túmulo onde ela estava enterrada desde 1819, o ano que ela morre com 60 anos, ela estava sepultada em São Gonçalo do Sapucaí. É trazida uma porção de terra para colocar no Panteão dos Inconfidentes. Lá ela tem um cenotáfio. Cenotáfio é também um conceito interessante para você aprender, que lembra um pouco epitáfio no fim da palavra, né? E tem uma certa relação porque é um túmulo onde não existe o corpo. É como se fosse um monumento levantado em homenagem àquela pessoa. Com este gesto histórico, a gente tem esse reconhecimento oficial do papel desta mulher na história do desenvolvimento do país. É interessante lembrar que era realmente uma exceção mulher saber ler e escrever. E eu falei para você que ia contar a historinha do familiar dela, o que veio antes, né? O Amador Bueno, chamado O Aclamado. Acontece que por 60 anos, Portugal ficou sob o domínio da Espanha. E em 1641, consegue então retomar sua independência. Naquele momento é aclamado como rei Dom João IV. Quando Portugal estava sob o domínio da Espanha, muitos castelhanos migraram para o Brasil. E um deles é da família do Amador Bueno. Muitos desses castelhanos ocuparam grandes cargos políticos ou sociais, cargos bem importantes, eram pessoas de influência no Brasil que tinham vindo da Europa. Quando acontece a independência de Portugal em relação à Espanha, os castelhanos que moravam no Brasil rapidamente fazem uma reunião com medo de ficar de novo, né, sob o domínio português, e naquele momento eles aclamam Amador Bueno como rei de São Paulo. Como ele se considerava brasileiro, ele não aceita a aclamação. Pelo contrário, ele presta respeito e obediência à coroa portuguesa, e por isso também ele é reconhecido, né, desse núcleo que vem Bárbara Heliodora. E ela morre com 60 anos, com esse título de como se tivesse enlouquecido, mas ela morre, na verdade, de tuberculose, uma doença que já estava na família. Então, tudo isso, toda essa história traz bastante reflexão, né? Da importância de também ter condição para ter acesso à educação. Lá no século XVIII, se ela não fosse de uma família rica, aristocrata, com certeza ela não teria estudado, não conheceria música, não escreveria poesia. E por ela ter tido esse acesso, ela pôde fazer a história que fez. Só ficou na história, só é possível encontrar nos alfarrábios de qualquer pesquisa que você fizer 3 poeminhas dela, dedicado a ela. Esse soneto que eu li aqui tem Conselhos a Seus Filhos, que tá no episódio do Leitura de Ouvido que eu já te falei, e tem O Sonho, que também tá no episódio, e é também muito bonito a forma como ela coloca, né? Ela faz toda uma leitura meio até fantástica, e fica aí para eu compartilhar com você esse imaginário feminino, esse momento da época. É sempre interessante a gente refletir.